Salve, salve, minha gente! 2 de junho de 2026, terça-feira da nona semana do tempo comum. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, o segundo dia deste mês de junho. Bênção de Deus, bênção de Deus. Não esqueçam de curtir esse material, também de compartilhá-lo. É sempre uma alegria estar junto com vocês virtualmente. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos do 12 ao 15a, do 17 ao 18. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso, com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até ao dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando a segunda carta de São Pedro. Já falei a parte histórica para vocês, né? E esta perícope de hoje, esse trecho, constitui a conclusão da carta. Após explicar que a demora do Senhor é, na verdade, uma expressão de sua paciência para que todos se convertam, o autor descreve a atitude que o cristão ele deve tomar diante do fim dos tempos. Não o medo, gente, mas a vigilante esperança e o crescimento na graça. Então o texto começa da seguinte maneira: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus inflamados se dissolverão e os elementos queimados se derreterão, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Então, o que quer dizer? O autor ele usa uma linguagem apocalíptica, convencional, para descrever a purificação do cosmos. Então, o verbo apressar, aqui escrito em grego, ele sugere que a conduta santa da igreja pode, de certo modo, influenciar o tempo de Deus, não é? Então a promessa não é de aniquilação total, mas de renovação, né? De renovação, né? Onde a justiça, que é a vontade de Deus plenamente realizada, ela será a norma e não a exceção como ainda é, né? Então a escatologia cristã, gente, ela não é passiva, tá? Esperar o céu não significa ignorar a terra. Esse que é o problema nosso, né? Às vezes nós somos muito radicais e muito extremistas, né? Mais uma vez, esperar o céu não significa ignorar a terra, mas trabalhar para que a justiça comece aqui, para que as alegrias que serão perfeitas no céu, que nós já degustemos aqui neste mundo, não é? Então nós somos chamados a viver hoje com os valores do reino que nós esperamos para amanhã, não é?
Muito bonito isso, é muito bonito. Sabe por que é importante esse texto de hoje? Porque tem gente que demoniza a vida, demoniza a criação. Tem muitas religiões por aí, de cunho cristão, que demonizam as coisas, né? Demonizam uma bebida, demonizam uma comida, demonizam um modo de viver a alegria fraterna, demonizam, parece que em tudo há o mal. E olha, gente, depende de como nós conduzimos a vida, né? Tudo depende de como nós conduzimos a vida. E aí o texto continua: portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos para que ele vos encontre sem mácula e irrepreensíveis na paz, e considerai a paciência de nosso Senhor como salvação. Então, a palavra esforçai-vos, não é? Ela denota diligência, zelo. Estar sem mácula, gente, estar irrepreensível, remete à pureza exigida dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Essa pureza exigida dos sacrifícios do Antigo Testamento e que agora é aplicada à conduta moral, né? A paz aqui no texto não é apenas a ausência de conflito, mas é uma harmonia total com Deus, o shalom, não é? A paciência divina é o tempo da misericórdia, né? Gente, o tempo que temos hoje é um presente da paciência de Deus para a nossa conversão. A santidade, ela não acontece por acaso. Exige o esforço de limparmos o nosso coração das máculas do egoísmo, da autossuficiência, para que o Senhor nos encontre em paz com Ele e com os irmãos. Quantas vezes nós já não ouvimos, não é? Esse mundo não tem mais jeito, por que Deus não põe fim a tudo, né? Porque Deus está esperando por nós, gente, né? Ainda bem que Deus está se utilizando do tempo da paciência conosco, porque assim nós temos tempo de amadurecermos, de evoluirmos, de nos edificarmos. Ainda bem, não é verdade? E aí, os versículos do 17 ao 18, vós, portanto, caríssimos, estando prevenidos, guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro desses homens sem princípios, e não percais a vossa firmeza, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, então o autor aqui nós chamamos de Pedro, né? São Pedro, ele nos adverte contra os chamados homens sem princípios, não é? Que são aqueles que vivem sem a lei de Deus, né, gente? Nós vemos no mundo de hoje, não é só nessa época bíblica. No mundo de hoje tem muita gente que vive sem princípio, ou seja, sem Deus, não é? O antídoto para a queda não é a estagnação, mas o crescimento dinâmico. Graça e conhecimento são as duas pernas da vida cristã, né? O favor imerecido de Deus e a compreensão profunda de quem é de Cristo. Então a doxologia final aqui que nós ouvimos, a Ele é glória, agora e até o dia da eternidade, amém. Essa doxologia final, ela sela a autoridade divina de Jesus. Gente, a vida espiritual que não cresce, ela retrocede, não é? A vigilância consiste em nós não deixarmos nos levar por ideologias ou comportamentos que relativizam a fé. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, ele não é apenas intelectual, mas diz respeito a uma amizade crescente que nos dá a firmeza necessária para não vacilar diante das crises do mundo de hoje. É por isso que nós precisamos
É por isso que o texto diz assim: vós, portanto, caríssimos, não estando prevenidos, guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro daqueles que são sem princípio. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, gente. Se a gente não alimenta a fé, vêm as forças de fora, pessoas de fora, que vão nos arrastar. E vou dizer a vocês, eu já vi muita gente ser arrastada da igreja, que já não caminha mais na igreja, e vai em outras coisas, em outros lugares. E por quê? Porque não alimentou a fé. Por quê? Porque foi-lhe dado um alimento, só que aquilo não basta, a pessoa precisa buscar mais, a pessoa precisa buscar crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, crescer na amizade, na intimidade com Deus, por meio da igreja. Se isso não acontece, gente, as coisas elas se perdem, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante, né? Nós olharmos os nossos ofícios, por exemplo, não sei o que você faz na sua vida, qual é o seu trabalho. Eu sei que eu sou sacerdote, eu sou padre, né? E vou dizer a vocês, gente, a gente tem a tendência, estou falando na minha experiência como padre, de entrar num ativismo e fazer da vocação e da missão sacerdotal uma profissão, uma simples profissão, em qualquer profissão, cumprindo objetivos, cumprindo compromissos. E só que quando as coisas vão acontecendo dessa maneira, é um problema. Por quê? Porque vai chegar a destruição. É por isso que a gente sempre, seja numa profissão, seja numa missão, numa vocação, por exemplo, você que é casado, tem a vocação matrimonial, né? Enfim, em qualquer profissão, missão ou vocação, nós precisamos nos recriar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos buscar, nós nos refortalecermos, porque os desafios eles batem à nossa porta, gente. Batem à nossa porta, não pergunta quem é, né? Não pergunta quando, simplesmente as provocações, os barulhos da vida batem e nos levam, e nos derrubam, e nos destroem. Muito bem, então é um texto muito bonito que nós acompanhamos, é curtinho hoje, né? Mas 3 pontos para mim e para você, para nós levarmos para o nosso dia, nessa terça-feira, que seja um dia abençoado em nome do Senhor. O primeiro ponto é a paciência de Deus como oportunidade, né? Nunca devemos ver o silêncio de Deus ou a demora das suas promessas como ausência de Deus, né? Mas como uma oportunidade misericordiosa para o arrependimento e para o nosso amadurecimento. O segundo ponto importante para a nossa reflexão é viver no já e o ainda não. Não sei se você já ouviu essa expressão teológica, escatológica, que fala de fim, né? O já e ainda não. O cristão, ele vive com os pés no presente, mas com o olhar no dia da eternidade. E essa perspectiva deve purificar as nossas escolhas diárias. Quando a gente toma consciência de que tem um céu nos esperando, nós fazemos escolhas melhores aqui no presente. Porque nós sabemos que tem escolhas possíveis que vão nos desviar do caminho desse céu, né? Aonde nós queremos morar. Então, que nós tenhamos os olhos, né, fixos no nosso hoje, tentando superar as dificuldades do hoje, mas não tiremos os olhos também dos céus, da eternidade, do amanhã, que é o nosso destino, não é? O já e o ainda não. E o terceiro ponto para mim, para a sua reflexão, é sobre a firmeza no crescimento.
A melhor defesa contra o erro, gente, e contra o desânimo, a melhor defesa é o crescimento contínuo na vida espiritual. Quem busca conhecer mais a Cristo e se abrir à sua graça, torna-se inabalável frente às confusões do tempo presente. Não é? Então, que nós agarremos a Cristo. Não é que nós não teremos provações e dificuldades e sofrimentos. Não é isso. Mas quando nós estamos agarrados, unidos a Jesus, nós enfrentamos de maneira diferente os desafios da vida. Nós de antemão, mesmo ainda em batalha, nós já nos enxergamos vitoriosos. Muito bem, que essa palavra de hoje possa me ajudar a você neste dia, nessa terça-feira. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, desejo a vocês um excelente dia, com muita paz, saúde, alegria e força, muita força e coragem para vivermos as situações desse dia, sempre com o coração unido ao coração de Jesus. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos novamente para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente!